noite, na atualidade nacional, destaque para a cimeira dos chefes de governo de Portugal e de Espanha, que hoje começou em Lisboa. Filipe González e Cavaco Silva estiveram reunidos durante o dia, com vários temas em agenda, entre os quais o futuro das relações económicas entre os dois países. Esta noite, Cavaco Silva ofereceu um jantar em honra do primeiro-ministro espanhol no Palácio de Queluz. Tanto um como o outro puseram o acento nos discursos desta noite na necessidade de novos impulsos para o relacionamento bilateral. Importa também, Sr. Presidente, saber aproveitar os anos que ainda nos separam da plena realização do mercado único para marcar com novos impulsos e estender a novas áreas o nosso relacionamento bilateral. Temos que saber encontrar, com imaginação, expressões concretas de cooperação nas zonas fronteiriças, no domínio dos transportes e comunicações, da indústria e da energia. Importa saber adequar a cooperação financeira ao crecimiento sem entraves das nossas trocas comerciais. Puedo asegurarle que el pueblo español y su gobierno observan con especial admiración los enormes esfuerzos que está realizando la sociedad portuguesa para modernizarse y adaptarse a las exigencias de ese futuro común que podríamos simbolizar en el año de 1992. A primeira reunião de trabalho entre Cavaco Silva e Filipe González foi ao fim da manhã, a sós, em simultâneo com um outro encontro reunindo as delegações dos dois países, chefiadas pelos respectivos ministros dos negócios estrangeiros. A constituição das delegações revela os grandes temas da agenda das conversações. Participam na cimeira ministros das pastas económicas e financeiras, das obras públicas, transportes e comunicações e secretários de Estado da Integração Europeia, da Indústria e Energia. No comunicado final, a divulgar amanhã, é bem possível que seja dada atenção especial à construção de grandes eixos de ligação rodoviária e ferroviária à Europa, à cooperação transfronteiriça e desenvolvimento das regiões mais pobres dos dois lados da fronteira, à preparação do próximo Conselho Europeu a realizar em dezembro na Grécia, entre outras questões. Mais difíceis poderão ser as negociações dos problemas energéticos. Portugal está interessado em continuar a importar eletricidade de França, bem como na ligação à rede europeia de gasodutos. Em ambos os casos, as fontes de energia passam pelas infraestruturas espanholas, o que significa pelo menos algum acréscimo de encargos para o país vizinho. Ainda durante a tarde, a grande novidade trazida pelo presidente do governo espanhol foi o desafio que lançou a empresários durante uma visita às instalações da Associação Industrial Portuguesa. González defendeu o princípio da coesão económica e social nas relações bilaterais e a necessidade de evitar o isolamento e o protecionismo. Uma das ideias lançadas por Filipe González nesta série de reuniões foi a da criação de um mercado único ibérico. 24 horas procurou saber o que pensam os empresários portugueses da proposta e ouviu a opinião de Rocha de Matos, presidente da Associação Industrial Portuguesa. Eu julgo que os empresários portugueses vão reagir bem, até porque é um desafio muito grande para nós. Nós estamos num mercado de 10 milhões de consumidores e, obviamente, a passagem para um mercado de 50 milhões de consumidores é algo que nós já vimos dizendo há muito tempo. Simplesmente temos tido algumas dificuldades nestas nossas pretensões. Eu julgo que hoje, no encontro que o Sr. Presidente do Governo de Espanha teve com os empresários, em que muito abertamente ele declarou a toda a gente que iria evitar, ou tentar evitar, toda uma série de burocracias e dificuldades que existem do lado de Espanha relativamente às exportações portuguesas e aos investimentos portugueses. Portanto, isso significa que algo está a mudar e que existe uma vontade política que neste momento é importante, dado que estamos a meia dúzia de anos, relativamente ao mercado único europeu, e portanto será uma boa experiência de alargamento de mercados que nós vamos tentar. Também a este assunto se referiu hoje o Ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol. Em entrevista ao telejornal, Fernández Ordóñez falou da importância da abertura das fronteiras entre Portugal y España. El tema que más nos ha preocupado en esta cumbre es lo que se llama la cooperación transfronteriza. Es decir, las zonas deprimidas de Portugal y de España son precisamente las que están en la frontera. Hemos decidido hacer un esfuerzo enorme, grande, los dos países, para levantar estas regiones y para crear una red de comunicaciones entre Portugal y España que facilite el tránsito de los productos, es decir, que haga más fácil el paso por la frontera.
Dado que falar nas últimas horas é o reconhecimento pelos Estados Unidos da integração de facto de Timor-Leste pela Indonésia, posição que, aliás, 24 horas deu ontem a conhecer em primeira mão. Resta saber agora qual é a posição do governo português sobre esta questão e, para isso, convidamos o Ministro dos Negócios Estrangeiros, João de Deus Pinheiro. Sr. Ministro, boa noite. Qual é a posição do governo português face às declarações feitas ontem pelo porta-voz do Departamento de Estado, Charles Redman, reconhecendo a integração de Timor-Leste pela Indonésia? Bom, eu antes de mais nada gostaria de sublinhar que esta posição norte-americana não é nova. Ela foi primeiramente definida em 85 pelo secretário de Estado Kissinger, foi repetidamente assumida entre 75 e 82 nas votações nas Nações Unidas. No princípio de 86 foi reafirmada no Congresso, exatamente ou quase pelas mesmas palavras que o porta-voz agora referiu. Portanto, não é uma questão nova. Ponto número 1. Ponto número 2, que me parece também extremamente importante, é o facto de estarmos a 2 dias das eleições norte-americanas. E não é, portanto, de estranhar que, perante uma carta subscrita por 47 senadores e cerca de 182 representantes do Congresso, da Câmara dos Representantes, não é de estranhar, dizia eu, que as autoridades da administração não queiram ou não tenham querido ver posta em causa a política externa que seguiram nos últimos 13 anos. Porque isso seria mau para o candidato, digamos, que é apoiado pela atual administração. E esta é a primeira parte que importa esclarecer, na medida em que não se trata, repito, de uma posição nova, mas da repetição de uma posição desde há 13 anos. Posso depreender das suas palavras que o governo português não tenciona, portanto, protestar ou reagir de alguma forma a estas declarações? O governo português tem pautado a sua atividade neste campo de Timor pela tentativa de alargamento da sua base de apoio. E temos tido alguns êxitos, como se sabe, nessa matéria. Essas tentativas têm sido feitas, a maior parte das vezes, de uma forma discreta, mas de uma forma relativamente sistemática. No que diz respeito aos Estados Unidos, parecer-me-ia descabido reagir neste momento a uma declaração de uma administração que, se sabe, irá ser substituída em breve e cujos futuros representantes se conhecerão dentro de 48 horas. No entanto, dir-lhe-ei que a diplomacia portuguesa tem, repito, de uma forma consistente, vindo a defender a questão do povo Mober e que é importante sublinhar que foi com este governo do professor Cavaco Silva que esta questão ganhou aspectos positivos em termos, inclusive, internacionais. Não apenas da nossa opinião pública, mas internacionais. Portanto, eu diria que se alguma coisa este governo tem a seu crédito nesta área da política externa e sobre Timor, é de facto o ter alargado a base de apoio internacional e ter gerado alguma esperança que não existia até então. Mas essa base de apoio tem sido, até agora, pelo menos quanto eu julgo saber das reações internacionais, tem sido meramente teórica e na prática nada se tem avançado em relação à solução da questão de Timor-Leste. Acha que isto é uma batalha perdida? Bom, se fosse uma batalha perdida não valia a pena travá-la. E eu julgo que quando diz que não se conseguiu nada no plano prático, não é bem assim. Eu refiro-lhe apenas, para salientar alguns pontos, as decisões da Comunidade Europeia que pela primeira vez apoiou explicitamente a posição portuguesa. Refiro-lhe também a não eleição indonésia para a presidência dos não-alinhados por causa da questão de Timor e, digamos, pela democracia discreta, neste caso, de Portugal. Referiria também que, ao nível dos direitos humanos em Geneve, temos vindo também a encontrar um crescente apoio a estas posições. O que nós temos que fazer é insistir no diálogo, insistir na força da razão que temos, insistir em que esta é uma questão nacional, em que não pretende o governo tirar vitórias políticas ou diplomáticas, mas tentar melhorar a situação em Timor e, se possível, resolver a situação em Timor. Isto só se consegue se da parte do todo nacional houver uma grande coesão e se da parte da comunidade internacional houver também o reconhecimento que o direito internacional, que os direitos humanos não podem pura e simplesmente ser esquecidos apenas porque se trata de um pequeno povo. O governo português está disposto a entrar em negociações diretas com a Indonésia sobre esta questão, aliás, como foi sugerido pelos Estados Unidos, sobre a égide das Nações Unidas? Naturalmente que sim. O governo português, enquanto potência administrante, tem por obrigação dialogar com todos os povos e com todas as nações que forem necessárias para encontrar uma solução justa e internacionalmente aceitável para o povo de Timor. O que não tem o direito é de dispor do futuro do povo de Timor unilateralmente. O que nós defendemos